Isso te condena no plano espiritual. Sabe que coisas são essas? Vamos falar sobre isso. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, seja bem-vindo, meu nome é Anderson Gomes, se você não conhece. Se você gostar do vídeo lá no final, sim, aí você curte o vídeo. Se gostar mais ainda do canal, você pode se inscrever no canal. Então vamos falar sobre essas coisas que te condenam no plano espiritual, que quando você desencarna parece que você vai direto lá para o famoso umbral, como as pessoas falam muito, né? Ah, morre e vai para o umbral. Será que eu vou para o umbral? Será que eu não vou para o umbral? O que leva você para lá? E coisas do tipo. Então, que coisas são essas que você pode fazer na sua vida que vão determinar se você vai se complicar na hora que desencarnar? Porque tem gente que, igual passarinho, né? Sai voando e vai para uma colônia espiritual e é tudo maravilhoso. Mas tem pessoas que vão para um mar de sofrimento, de dificuldades. Quando eu falo mar, gente, é sentido figurado, né? Não vão já começar a acreditar que existe o mar de sofrimento que o Anderson Gomes falou, né? Mas então vamos lá falar sobre essas coisas. Eu anotei aqui 3 coisas principais que podem fazer você se complicar, você se comprometer na hora que você desencarna e vai para o outro lado. Primeira coisa são os vícios. Sim, os vícios. Eu sei que você já pensou: droga, álcool, cigarro. É muito comum, né? O espírita falar do cigarro e da bebida, né? Então, realmente, são os vícios mais comuns, né? Então, não importa o nível que está, é vício. Se você não consegue largar, se você tem dificuldade, você está aprisionado por esse vício, isso te complica do outro lado. Isso cria implicações para quando você chegar do outro lado, você estar em um estado atribulado de consciência. Por quê? Por que isso acontece do outro lado? Porque quando você desencarna, o seu vício ele vai junto. Então veja que o vício ele é físico, mental e espiritual. Ele está em 3 níveis. Quando você desencarna, você leva este desejo pelo objeto do vício. Quando chegar lá do outro lado, você vai se deparar em um mundo que você não consegue buscar esse vício, exercitar esse vício. E aí você vai entrar em um desespero, você vai ficar extremamente complicado lá. E o que é muito comum acontecer com pessoas extremamente viciadas é que elas buscam forma de sorver essa energia do vício, essas sensações do vício, porque a gente é viciado devido às sensações, à ilusão do nosso corpo, né, de estar ganhando alguma coisa. E aí você vai procurar pessoas encarnadas para vampirizar. Então é isso que vai acontecer. Você acaba se tornando mais escravo ainda do seu próprio vício, tá? Então esse é um tipo de coisa que, se possível, você eliminar nesta vida, vai melhorar muito. Segundo ponto, apego. Sim, o apego ele cria complicações e te condena no plano espiritual. E lembrando que eu falei do vício há pouco, pense bem, vícios existem em muitas coisas. Por exemplo, comida, alimentação exagerada, farta de forma exagerada, descontrolada, sexo descontrolado, sem limite, né? Então tudo que tolhe você para uma necessidade extrema que você não tem controle, aquilo é um vício, tá? E aí você acaba se perdendo por causa disso. Então, açúcar, alimentação exagerada, tudo que você não consegue de forma alguma se desvincular, tá? Então vamos lá, ao apego. O que seria esse apego? Apego tanto às coisas quanto às pessoas. Você ter um extremo apego. Então, tem pessoas que desencarnam e têm apego aos bens, ao carro, à moto, à casa, ao terreno, né? A tudo. Pessoas que têm muitas posses, né? Muitas vezes, eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm posses têm esse tipo de apego. Não, tem pessoas que têm muito dinheiro e não têm apego, né? Então vejam que tem pessoas que têm posses e às vezes têm
poucas posses, mas são muito apegadas ao que têm. Né? O medo de perder, o medo de deixar para trás. Aí eu trabalhei. Muitos relatos de espíritos são assim: eu trabalhei, eu mereço, é meu, porque eles estão apegados. Então eles ficam sempre indo e voltando no centro espírita, eles voltam para a casa deles, eles atormentam os parentes do lado do plano espiritual por causa do apego aos bens materiais. Algumas pessoas, elas ficam condenadas lá do outro lado, elas se sentem perdidas pelo apego a outras pessoas. Sim, mas veja que este apego é um apego que remete a controle. Então, por exemplo, o homem que desencarna e fica apegado à esposa, porque ele já tinha em vida controle sobre a esposa. Ele mantinha a esposa numa espécie de rédea, tudo ele dizia como tinha que ser. Isso estava muito próximo do relacionamento abusivo, tóxico. Então aquela pessoa se sente apegada à outra. Tá? Mães com filhos que às vezes desencarnam e não se desapegam, não entendem que criaram um filho para a vida e não para viver com o filho no bolso, embaixo da asa. Né? Então elas desencarnam e ficam ainda lá do outro lado em desespero, porque querem controlar a vida do filho, ou salvar o filho, dirigir o filho, coordenar ele. Né? E às vezes aquele filho lá já tem 20 anos, 30 anos, 50 anos, e ela está ainda tentando dominar. Então tem que se cuidar muito com isso. Algumas pessoas dizem assim: mas Anderson, e a pessoa quando ama e ela sente saudade? Existe aquele amor que tem a tendência do apego. Não é que você quer cuidar, é que você quer ter a sensação. Você está apegado aos sentidos, a sentir a pessoa perto, ao que ela dá para você. Em questão de carinho, de presença, de atenção. Então tem esse aspecto psicológico também. E você está apegado ao que a pessoa te dá, e não exatamente a ela. Tá? Então veja que tem muitos aspectos. E o último e o mais tenebroso, se você ficou até o final do vídeo, para esse terceiro ponto que é muito importante. Feitiços. Pessoas que fazem feitiços para outras pessoas. Pessoas que vão em centros de umbanda ou de candomblé ou qualquer outra coisa, que dirigem feitiços para outras pessoas. Eu não estou dizendo que o centro de umbanda é ruim, que o centro de candomblé é ruim. Eu estou dizendo que tem lugares específicos que às vezes nem mereciam ter essa titularidade de centro de umbanda ou de candomblé, né? Ou de qualquer outra coisa, pode ser Wicca, pode ser qualquer tipo de feitiçaria. E a pessoa pratica com o intuito de prejudicar. E pior ainda, ela se associa a espíritos para fazer isso. Ela promete coisas a espíritos. Se você acabar com a vida de fulano, eu te dou isso, eu te faço um trabalho, eu te dou um despacho, eu te dou uma bebida, te dou uma comida, sacrifico um animal. Então a pessoa que faz isso, ela está entrando em uma espécie de condenação no plano espiritual. O que acontece com a pessoa que faz feitiço e quando ela desencarna? Veja que espírito nenhum serve você de graça. Nenhum. Ah, mas eu dei uma garrafa de cachaça. Isso aí não é nada. A questão é que quando você desencarnar, esse espírito ele vai atrás de você. E você vai ter que passar a ser o prestador de serviço dele. Então, muitos espíritos de pessoas, né, daqui da Terra, elas são escravizadas. Sim, escravizadas do outro lado. São presas, são transformadas em outras coisas. Né? Isso é bem complicado. E aí elas têm que servir aquele espírito que as serviu em vida. Isso é muito complicado, gente. E para sair disso, às vezes leva muito tempo. Leva anos, leva décadas, às vezes centenas de anos. Dependendo do quanto que você exercitou isso. Quanto mais feitiço e quanto mais potencial no mal, mais prejuízo você vai ter. Ah, Anderson, mas eu fiz algumas coisinhas quando eu era jovem, sem cabeça, né? E agora eu me arrependi. Então isso é bom. Isso já te ajuda a ter essa leniência. Ponto importante agora do final do vídeo. Quando eu falo em condenação, meus amigos, quando eu falo em condenação, não significa que você nunca mais vai ter outro jeito. Não vai conseguir se salvar, não vai conseguir ir para a luz, se aproximar de Deus, né? E voltar para uma colônia espiritual. Não significa isso, tá?
Todo mundo que faz coisas erradas, não importa o que você faça, Deus te dá sempre uma nova chance. De alguma forma você vai conseguir voltar para Deus. Então, se você fez, você acredita, e se você identificou isso desde já, busque formas de melhorar. Busque sair dos vícios, busque perder esses apegos, esses domínios sobre as coisas e as pessoas, tá? Essa posse. E não trabalhe mais, não faça mais feitiços, pactos, tratados com espíritos, promessas. Saia desse tipo de vida de fazer isso. Exercite a sua espiritualidade de forma de você não depender dos espíritos, de você não exigir missões deles, coisas deles. E principalmente não desejar o mal para as pessoas. Se você já desiste e se você começa a reverter isso como bem, isso vai te ajudar muito para evitar que você se complique mais. Mesmo que você se sinta um condenado hoje, de acordo com a palavra que eu usei, você consegue reverter isso fazendo bem. Então, obrigado por ficar até aqui. Muita paz, muita luz. Até a próxima.